O progresso e desenvolvimento de uma cidade se constrói com muito trabalho e dedicação. A sua história e a história da sua empresa, contadas através do rádio. Agora, falando com a nossa gente. Muito boa tarde, está começando mais um Falando com a Nossa Gente aqui na Rádio Sarandi. Hoje, feriado, quinta-feira, 19 de junho, 13 horas e 2 minutos agora, 16 graus é a temperatura aqui nos nossos estúdios. Falando com a Nossa Gente tem sempre o apoio de Iota Internet, com serviço de portabilidade de telefone fixo. Muito mais economia numa linha totalmente digital via fibra ótica. E o melhor, você ainda pode manter o mesmo número. Informações com a equipe Iota Internet pelo 3361 4947. Também contamos com o apoio de Sicredi. Você pode contar com o Sicredi para cuidar muito bem do seu dinheiro e, melhor ainda, de você. Seja na agência ou pelos seus canais oficiais como o WhatsApp e também o aplicativo. Abra sua conta, Sicredi é ter com quem contar. A partir desse momento, você também pode nos acompanhar através do Facebook da Rádio Sarandi. Estamos ao vivo com o nosso entrevistado. E lembrando que todos os nossos quadros do Falando com a Nossa Gente, também do Cá Entre Nós, eles ficam armazenados posteriormente no nosso canal do YouTube. Então você pode ir lá e conferir todos os programas que já estiveram disponíveis aqui na nossa programação. E para conversarmos nesse feriado chuvoso, eu consegui, então, trazer para cá, nos nossos estúdios, o Gelson Girardi, ele que atualmente é o gerente do Posto Cotrizal. O pessoal pode reconhecer ele ali, né, pelo Posto Cotrizal. E o Gelson tem uma história bem legal. Ele morou alguns anos fora de Sarandi, retornou há pouco tempo, então a gente vai poder bater esse papo, conhecer um pouquinho mais da história do Gelson. Primeiramente, eu quero te agradecer, Gelson, por ter aceito o nosso convite, por ter disponibilizado, né, do teu tempo para vir aqui bater um papo com a gente. Tudo bem contigo? Tudo bem, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Gelson, você é daqui de Sarandi? Você nasceu aqui? Sim, nasci aqui em Sarandi. Nasceu aqui e morou até quantos anos aqui? Tive um pouco de trajetória. A gente morou no Paraná um tempo também, né? Eu, quando era bem criança, meus pais se mudaram para Pitanga, no Paraná, né? Moramos um tempo lá e quando eu tinha 7, 8 anos, a gente retornou aqui, moramos no município de Rondinha, né, por uma temporada, depois movemos morar em Sarandi. Os teus pais são daqui? Quem são eles? Sim, o meu pai é o Luiz Carlos Girardi, atualmente ele mora em Ronda Alta. A minha mãe, já falecida, era Adelair Lourdes Carlotti. E você tem ou tinha irmãos? Tenho uma irmã, Veridiane, e o meu irmão Juliano, ambos casados, com filhos. Também moram aqui? Sim, moram aqui. Eles fizeram uma temporada fora também, né? Me acompanharam por uns anos e agora estamos todos de volta. Ah, que legal. Retornou a família, então, para a região aqui, né? Exatamente, tentando nos reunir novamente. Que legal, que legal. Como é que foi a tua infância, Gelson? Porque você sair, né, de uma cidade, de uma comunidade que você já está inserido, a tua família já está inserida, geralmente ela causa, né, primeiro você tem uma estranheza ali, e depois a readaptação no local onde vocês foram morar. Como é que foi a tua infância? Um pouco atribulada, né, vamos dizer assim. Até questão de colégio, né. Na época era muito diferente, não tem tantas condições como tem hoje, transporte, né, e essas coisas todas. Então até a questão de estudo foi um pouco delicado para adaptação, né, mas graças a Deus foi sempre avante, né, nunca para trás. Quando a gente veio de volta pro sul, né, que a gente ficou no Paraná um tempo, então eu cheguei a ficar na casa de uns tios para poder estudar, tá? Fazer ali a quinta e sexta série, se eu não me engano. E aí depois retornei e acabei o meu segundo grau em Rondinha. Então sempre se adaptando, sempre cada pouco tempo tentando
me adaptar em alguma área ali, e estudos e novas pessoas, novos amigos, e graças a Deus muitas lembranças e pessoas muito bacanas que passaram por esse tempo. Tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Claro. Exatamente. Sempre tem, né? Você tem ali, mas assim, eu graças a Deus, a parte ruim não vem comigo, sabe? Eu sempre mantenho a parte boa e eu acho que isso dá uma leveza na nossa vida, né? Sim, com certeza. Gerson, qual é a tua memória mais feliz, assim, da tua infância, das brincadeiras, das amizades? Olha, por incrível que pareça, a gente morou meu pai, quando a gente retornou, fomos morar na Fita Velha, ali em Rondinha, né? Pessoal, perto da área reserva, né, florestal que tem ali. Aquela época foi muito bacana, eu conheci muitas pessoas legais, caras, ali. E o colégio dali, eu acho que eu consegui me adaptar muito bem. Tinha várias crianças, a gente brincando ali. Cara, foi uma época que marcou bastante. O interior, né? O interior. Quando você estava lá, né? Quando você estava lá no Paraná, era uma cidade mais populosa ou era praticamente o mesmo daqui? Pitanga, é um pouco maior que Sarandi. Ela é maior que Sarandi e a gente ficou uns anos lá. Meu avô, né, morou lá, meus avós, tenho tio lá ainda, né? E daí eu teve a oportunidade de voltar pro Rio Grande do Sul, mais por perto da família da minha mãe. Meus avós, por parte de pai, também são daqui. São todos daqui, né? Mas o meu avô, por parte de pai, acabou indo pro Paraná, né? E daí, numa oportunidade, nós fomos para lá e depois retornamos. Então, uma experiência aí de estrada um pouco grande. Você citou, né, a troca de escolas também, a adaptação. Como é que era o Gelson aluno? Era rebelde? Era comportado? Como é que era? Um pouco de tudo, né? Vamos dizer que a gente se adaptava de ambos os lados, né? Mas sempre pelo correto, tá? A baguncinha sempre existiu, né? Sempre na época de criança, né? Mas sempre voltado para o correto, né? A hora de estudar, a hora de aprender. Eu lembro que, assim, o meu estilo de aprendizado, o professor lá no quadro, se eu aprendi ali, eu aprendi, senão eu não conseguia. Então, aí virava um pouco de bagunça, aquela história toda, mas sempre tentando evoluir, claro, né? Na parte do ensino médio, entrando na adolescência, assim, como é que era a adolescência? Você estava aqui, né? Na época. Sim, ali de jovem aqui. Como é que era, assim? Você curtindo os teus amigos? Como é que foi? Cara, foi muito legal. Porque, assim, a gente estudou ali no Condideu, em Rondinha, né? A nossa turma era, sei lá, 20 e poucas pessoas, com alunos, era grande, né? Fui presidente de classe os 3 anos, né? Não sei se hoje existe ainda, né? Mas naquela época tinha essa nomenclatura e era eleição, então era legal, né? Todo mundo te escolher ali. E muito bacana porque na época, assim, a gente participava de jogos fora. Hoje eu sei, parece que tem alguma coisa também, mas a gente conseguia interagir com outros colégios, outros municípios. Então, assim, foi um período muito legal de experiência. Deixamos nossa marca, na época a gente fez uma pintura ali no colégio, ali na entrada, ali deixamos a nossa pintura. Não sei, eu acho que hoje em dia não deve ter mais, né? Mas foi muito bacana. E depois de encerrado a tua parte educacional aqui, né? Qual foi o próximo passo, assim, do Gelson? O que você buscou fazer? Você já foi para o mercado de trabalho? Quando eu terminei o segundo grau ali, na época eram poucas oportunidades de trabalho, né? Aí meu pai já morava no Mendes Alto, aqui em Sarandi mesmo, né? Mais para próximo da família da minha mãe. E acabando isso, e eu ainda estudava em Rondinha. Olha a mão que dava, né? Mas não tinha muita oportunidade. Então estava ali, né, com meu pai na agricultura, ajudando ele. E um belo dia, uma irmã do meu pai, a minha tia, esteve lá em casa e comentou se eu não queria ir para o Rio de Janeiro para trabalhar. E daí eu falei, se surgir oportunidade, né, tiver alguma questão assim. E ela tem um sobrinho dela, por parte do marido dela, que trabalhava lá. Uma semana depois, num sábado, ela chegou lá em casa e falou assim, você viaja na segunda. Então foi meio que sim a minha ida para lá, sabe? Então a transição de adolescência ali para a juventude foi indo trabalhar no Rio de Janeiro.
Foi uma transição realmente, né? Porque uma mudança muito grande, meu Deus. De uma semana para outra você já estava numa cidade muito maior, muito diferente, cara. Eu lembro da viagem, lembro da minha mãe, dos conselhos, cuidado, não anda com nada. E lembro, eu cheguei na rodoviária lá do Rio de Janeiro e daí eles tinham marcado com um rapaz para me buscar, né? E eu cheguei lá, eu não conhecia a cidade, não conhecia a rodoviária, não conhecia quem ia me buscar. Para a gente se comunicar, não existia telefone. Existia o telefone convencional, não celular, né? Como hoje se torna bem mais fácil. Então eu fui num orelhão, consegui achar, não me lembro como que eu cheguei nos orelhões e liguei para o restaurante. E daí lá informaram assim, não, ele está a caminho, é só você aguardar, ele está chegando. Enfim, demorou um bocado lá para a gente se encontrar, mas foi uma experiência muito marcante também, porque hoje eu lembro disso e eu acho que o que eu aprendi com minha família, com minha mãe, com meu pai, a educação que eles me deram, me faz ter paciência ali de esperar, né? Porque é meio desesperador você chegar ali onde você vê uma pessoa a cada pouco tempo e lá você tem milhões à tua frente passando por você, então... eu acho que agradeço um pouco os ensinamentos. Como é que foi esse teu primeiro contato lá no Rio de Janeiro? Porque eu acredito que tudo era novidade, né? Sim. Como é que foi, assim, pontos bons e pontos ruins que tu de cara, assim, já... Eu acho assim, ó, quando a gente... os ensinamentos que a gente teve aqui de infância, da minha época, era trabalho, né? Então a gente sempre trabalhou desde cedo, ajudando meu pai, minha mãe. Minha mãe tinha as vaquinhas de leite, galinha, enfim, aquelas coisas todas de roça, né? Então a gente sempre trabalhou, todos os meus irmãos fomos criados dessa maneira, né? Então o trabalho não espantou. Talvez um pouco a carga horária de espantasse. Na época o trabalho começava cedo e ia até madrugada, né? Então eu acho que isso é um pouco difícil de acostumar, né? Você começa a ter dor no corpo, né? E outras coisas assim. Mas em questões de adaptação no restaurante na época, foi tranquilo. Por quê? Porque eu encontrei muitos amigos lá. Amigos de colégio do segundo grau, amigos de futebol, né? Que a gente jogava fim de semana. Então, cara, tipo, parecia uma mini Sarandi Rondinha dentro do restaurante. Ah, isso com certeza facilitou, né? Muito, muito. Então, assim, lembro do pessoal me levar para o shopping para conhecer, diz, vamos para lá. Para você conhecer, né? Pega tal ônibus, desce aqui. E aí tem até uma ocasião curiosa, porque eles me ensinaram, me levaram umas 2 vezes, né? E daí um domingo eu folguei, vou pro shopping. Aí peguei o ônibus, fui pro shopping, desci, cheguei, tudo certinho. E para você pegar o ônibus para voltar, você atravessava uma rua do outro lado para pegar um ônibus para retornar, que passava em frente onde a gente tinha o alojamento ali, né? Cara, eu peguei o ônibus errado. Aí eu fui, não sei. Eu lembro que, assim, eu olhava para a janela, assim, e todo o caminho, o trajeto do ônibus, eu lembrava que tinha praia. É todo orla, né? E não vinha a orla e não chegava a orla. E a orla não chegava e o cara... Daí, daqui a pouco, o ônibus parou. Daí o motorista me olhou assim, você vai para onde? Eu falei, olha, eu quero ir para São Francisco, eu quero o bairro que a gente... Não é esse ônibus não, você chegou no final... Aí uma pessoa muito boa também me colocou num outro ônibus e me ensinou, desce lá em tal lugar, pega tal ônibus. Aí cheguei no destino correto daí. Mas sempre aprendendo dessa maneira, tendo a experiência, né? Gerson, a gente tem um senso comum aqui no interior, eu digo, de que o Rio de Janeiro é muito perigoso, né? De que o turista vai para lá ou a pessoa desacompanhada não pode estar sozinha porque tem muito perigos, né? Sobre essa parte, assim, o que você notou lá morando? Quando eu cheguei lá, em 98, eu fui morar em Niterói. Então, Niterói lembrava um pouco Passo Fundo, vamos dizer assim, uma cidade um pouco não tão grande. Hoje ela está muito desenvolvida, está grande pra caramba, mas lembrava uma cidade assim. Então você conseguia ali ficar de madrugada, eu lembro que a gente saía do restaurante, ia jogar futebol na praia, então era bem mais tranquilo, vamos botar assim, né? Mas de uns anos, ali sei lá, de 2005 para frente... começou a crescer muito prédio, muito carro, começou a dificultar um pouco o trajeto. E a questão de segurança, ela é complicada ali, né? Tipo,
Eu, graças a Deus, nunca tive nenhum problema, tá? Com a minha pessoa, mas conheço várias pessoas que tiveram e, assim, também nunca procurei problema, tá? Eu acho que você, sabendo onde você vai, sabendo o que você quer, você consegue ter uma experiência bacana, tá? É uma cidade muito legal, recomendo para quem quiser conhecer, vale a pena, ela é bacana, tem muito ponto muito bonito. Morar é outro assunto, né? Morar é outro assunto, aí se torna um pouco questões de valores também, né? Você quer ter um pouco mais de tranquilidade, custa um pouco mais caro, né? Então envolve esse tipo de situação também. Mas é uma cidade bacana, cara. Assim, eu acho que todo lugar tem seu ponto positivo e o ponto negativo. Todo lugar tem seu perigo e tem a sua calmaria, né? Então basta você escolher onde você quer ir. Sim. Já fui chamado para muitos lugares, tipo o que você vê na TV, né? Os bailes com arma para cima. Já fui chamado várias vezes por amigos que moram ali, né? São moradores dali e tal. Cara, eu agradecia sempre. Eu para essas festas não fui visitar, não tenho medo de ir. Andei na Rocinha, andei no Vidigal, andei em vários lugares assim que o pessoal vê aqui que mas tem gente bacana morando lá. Tem muita coisa muito legal acontecendo lá dentro. Então vale a experiência, vale você ir conhecer. Como é que eles chamam lá? Tem um carro que, tipo esses de safari, sabe? Que tem tour dentro dessas cidades, assim, super de boa, nunca teve problema, então vale a experiência. E com certeza é um lugar que te apresenta muito mais opções, né? Tanto de lazer quanto de crescimento, parte educacional, parte de trabalho. Então, tem o seu lado ruim, mas com certeza tem muito ponto positivo, né? É uma cidade próspera, não é à toa que ela é grande e é tão comentada no país e no mundo, né? Então, é como eu disse, se você quer confusão, você arruma. Se você quiser coisas legais para você, você também arruma. Então, é uma cidade 24 horas. Tá? O que você quiser tem a qualquer momento, qualquer minuto. Você quer ir no mercado 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, você vai. Você quer ir lanchar, você vai. Você quer ir para um cinema, você vai. Então, tem tudo acontecendo todo momento. Né? Aí basta você fazer a sua escolha. Legal. Lá no Rio de Janeiro você então trabalhou com restaurante? Isso, trabalhei uns anos como restaurante, né? Depois teve um tempinho que eu passei um ano de volta aqui, né? E retornando para lá eu voltei a trabalhar com restaurante e fui desafiado a trabalhar num hospital. Trabalhei por 2 anos mais ou menos num hospital lá em Maricá. Aí é uma cidade mais de interior, né? Tive essa feliz experiência, acho que foi muito bacana para mim. Você aprende a dar valor a muita coisa, vendo ali o que é necessário fazer e o que um hospital oferece para, às vezes, salvar uma vida, para você ajudar uma pessoa, uma idosa, qualquer pessoa, sabe? Mas é muito gratificante, cara. Foi uma experiência, para mim, muito legal, muito legal. E depois eu voltei, morei em Copacabana um tempo, antes de vir para cá, né, também trabalhando em restaurante. E como é que foi essa tua volta para cá? Foi por opção de trabalho? Foi para estar mais próximo da família? Então, eu saí de Sarandi não saiu de mim, tá? E quando eu cheguei lá, a ideia sempre foi voltar, sabe? Gosto de Sarandi, tenho coração, né, em Sarandi. Então, quis a vida que eu durasse isso tudo lá, né? Você acaba se envolvendo no que você faz e você tenta e vai, então... Mas não tenho arrependimento, mas gostaria de ter voltado antes, tá? Porque Sarandi, cara, tá no coração, não tem? Eu gosto muito de Sarandi. Tá diferente de quando eu saí? Tá, claro, ela cresceu, ela tem gente diferente, ela tem modos diferentes, né? De quando eu saí daqui. Mas, assim, fui bem recebido, estou trabalhando, reencontrei amigos e famílias, estou refazendo amizades, estou, né, tendo novas amizades, e isso para mim é muito importante, cara. Eu acho que o conhecimento é o ouro do mundo, entende? Você conhecendo, você consegue ajuda, você consegue avançar, enfim, eu acho que o relacionamento é o principal.
Gelson, a primeira vez que eu conversei contigo lá no posto Cotrizal, inclusive, a gente comentou um pouquinho dessa diferença, né? De você estar numa cidade muito grande, muito populosa e próspera, como tu mesmo falou, e voltar para Sarandi. O que tu identifica aqui na cidade, assim, qual é a tua visão de uma pessoa que morou 20 anos, né, fora, numa capital muito grande, e voltar para cá, assim, o que tu vê que Sarandi ainda poderia crescer, melhorar, por aonde seria o caminho, assim, o que tu identifica de diferente de uma cidade tão grande para cá, que a gente poderia implementar na nossa comunidade? Olha, Sarandi, ela está num ponto muito bem localizado, né? Você tem 2 BRs importantíssimas passando um do lado do outro de Sarandi. Então, assim, em questão de comércio, eu acho que Sarandi tem uma possibilidade de crescimento, né? Eu vi que assinaram há pouco tempo propostas de empresas virem e tal. Eu acho que Sarandi, eu esperava que Sarandi tivesse mais desenvolvida nessa área, né? A gente ouvia e eu acompanhava vocês por lá, então a gente via a abertura de lojas, a abertura de coisas. Eu acho que esse ponto Sarandi teria na minha visão, tá? Eu não participei, não vejo, não, né? Aí envolve como política, cidadão, envolve, né? É a minha visão ali de como pessoa que gosta de Sarandi, tá? Acho que tem muitas brigas desnecessárias, sabe? É muito ego envolvendo pessoas que, não, porque isso, porque aquilo, porque eu quero assim, porque é daquele jeito, porque... Cara, e a população, né? Então, eu acho que se as pessoas pararem de ter um pouco essa briga desnecessária, as coisas fluem melhor. Nós temos alguns recados aqui, Gelson. Ao Marcelo Lima, grande amigo Gelson, um abraço. E também a Bianca Josiel Gazarro, parabéns, Gelson. Obrigado. Juliano, também os guris que saíram de lá da Fita Velha. Ó, lembrou lá da época Isso aí. do interior de Rondinha aí. Legal. Gelson, agora você faz parte aí da equipe do posto Cotrizal, né? Que passou por uma reformulação, tá bonito, tá maior, tá bem agradável, né? O ambiente, com mais produtos, mais serviços. Como é que tá o posto Cotrizal hoje? Olha, tá um desafio. Todo dia a gente aprende um pouco, né? Não era um ramo que eu estava dominando. Tive a feliz oportunidade de estar trabalhando dentro da Cotrizal. Quando eu retornei há 2 anos atrás, eu queria descansar, sabe? Porque a carga, como eu falei, a carga horária ela é bem elevada. Então o teu corpo, ele não sou mais um jovem, né? Então assim, ele reclama um pouco, mas não consegui. E na minha época de infância e juventude aqui, a gente jogava bola para cá e para lá, aquelas coisas, em cima dos caminhões, né? E eu passava na frente da Cotrizal e lá da Água Mineral Sarandi. Cara, eu achava muito chique a galera trabalhando nesses lugares, sabe? Empresas então, grandes, né? Isso. Então, assim, cara, eu achava muito legal. Falei, um dia, se eu conseguir, eu quero entrar ali, quero ter essa experiência. Então, tô dentro da Cotrizal hoje, né? Agradeço ao Oda que me deu essa oportunidade. E o posto hoje é um desafio, né? Que a gente tá tocando ele ali. Tem novidades, ele cresceu, ficou bonito, amplo. Cara, hoje eu estava ali na conveniência, ela tá muito agradável. Tava frio ali fora, mas ali dentro é agradável. Aí as pessoas vêm ali tomar um café, né? Comer o seu lanche, fica bem legal. Tá bem gostoso ficar ali agora. E a gente tá, inclusive, num dia em que tem uma promoção aqui na Rádio Sarandi, né? Em parceria com o Posto Cotrizal, é o Rolê Rádio Sarandi Posto Cotrizal, que tá dando o que falar, né? A gente vai para algum ponto da cidade toda quinta-feira de manhã, anuncia no rádio, estamos em tal ponto e o preço da gasolina é tanto. Isso. A primeira pessoa que chega lá no local, acerta o preço da gasolina, leva um vale de R$100 em combustível. E isso tá dando o que falar, tá movimentando, sabe? As pessoas estão comentando e a gente vê uma procura muito grande pela Cotrizal, né? Pelo posto, pelos serviços que estão ali, né? Pelos produtos. Então, já é uma empresa querida, né? Há muitos anos. E como tu disse, era o ideal para todo mundo, né? Era o sonho para todo mundo trabalhar.
Exatamente. E o quanto ela cresceu, né? Eu lembro, assim, da época do meu pai, que ele vinha ali, até a questão das peças, né? Antigamente era tudo lá em cima. A minha lembrança era tudo dentro do mesmo prédio, sabe? Hoje já se segmentou, tem o posto, tem as peças, tem o lar de construção, tem mercado, tem atacado, tem de tudo, né? Então, tá muito legal o crescimento e é uma empresa muito sólida, né, cara? Uma empresa confiável, tanto para quem trabalha lá dentro, quanto as parcerias que são feitas fora dela, né? Pelo respeito que ela adquiriu aí ao longo dos seus anos, né? A gente está recebendo, inclusive, uma visita aqui no nosso lado. A câmera não vai mostrar aí, mas o nosso mascotinho veio aqui, né? Fazer companhia pra gente. Hoje que é feriado, tá chuvoso, né? Tem pouca gente aí na rádio, então tá aqui nos fazendo companhia. Gelson, quais são os teus planos, assim, para futuro? O que tu vislumbra no futuro do Gelson, de vida, de trabalho? O que tu ainda sonha fazer? Olha, Alexandre, eu sou movido a desafios, tá? Desde lá pequeno, tem desafio de estudar aqui, ali, lá, aquelas questões todas. Trabalho sempre, graças a Deus, e ao esforço que a gente faz e tenta buscar, eu sempre prosperei dentro de onde eu ingressei trabalhando. Quero continuar nesse sentido, vamos dizer assim, tá? Quero me firmar aqui, quero ficar velhinho aqui, eu tenho Sarandi como a minha cidade final, vamos botar assim, né? Então, profissionalmente, né? A gente busca sempre o melhor, sempre crescer, sempre trazer o melhor, buscar. E como pessoal, me firmar mesmo dentro de Sarandi, fazer parte da comunidade, me colocar à disposição para o que eu puder ajudar. Eu acho que sou e gosto disso, isso me realiza. A pessoa vir assim, chegar e perguntar, olha, preciso de uma ajuda, consegue me ajudar? Então, seja lá por que for, cara, já fiz tanta coisa. Tá à disposição. Exatamente, eu acho que é isso, cara, a humanidade é isso. Deveria ser isso, né? Sim. Hoje em dia temos guerras acontecendo e infelizmente, assim, quem promove a guerra não tá nela, né? Quem tá somos nós, a população. Pagamos de uma forma ou de outra. Então, eu acho que falta um pouco mais de empatia, um pouco mais de respeito, né? E é isso, tô aí pra isso. Gelson, olhando para trás agora, na tua vida, assim, na tua história, nas tuas idas e vindas, tu tem orgulho da tua história? Tenho, e não tenho arrependimentos, como eu disse. Eu não me arrependo, tá? Eu talvez faria diferente? Talvez alguma coisa sim, possivelmente. Mas não me arrependo de nada. Eu acho que tudo que eu vivi, tudo que eu passei e escolhi, me trouxe até aqui hoje, né? Como eu disse, fora, né, a gente batendo um papinho, o Rio de Janeiro, né, que você me perguntou se eu gostaria de voltar e para morar, cara, não penso nisso. Eu penso muito nos amigos que eu deixei lá, amigos verdadeiros, leais, de todos os tipos. Então, eu sou movido a pessoas, cara. Eu acho que eu gosto da amizade, eu gosto de bater papo, eu gosto de conhecer, sabe? Então, é isso que me envolve. Então, não me arrependo de nada. Eu acho que tenho orgulho, sim, do que fiz. Nunca passei por cima de ninguém. Muito pelo contrário, já ajudei muitas pessoas. A minha irmã, ela fica brava pra caramba comigo, porque às vezes as pessoas não têm a mesma índole que você, né? Então, no olhar dela, ela possa ter feito uma coisa legal, mas que não foi legal pra minha pessoa ou pra sua. E ela briga comigo, eu lembro até hoje, aí nessas discussões que a gente teve, era assim, porque pra você todo mundo é gente boa. Pra mim cara, pra mim eu acho assim, ó, se alguém fez uma maldade, né, e me encontrar na rua, não sou eu que vou atravessar a rua, sabe, eu vou seguir meu caminho, entendeu, não vou ter nada contra ninguém, nem devendo a ninguém, então, me orgulho de ter isso. Que legal, Gerson. Eu quero te agradecer muito, viu, deu meia hora, eu te falei, né, que geralmente rápido, né? é rápido, as pessoas se apavoram, né, nossa, meia hora, será que eu vou ter coisa para contar? E geralmente falta tempo pra gente falar de tanta coisa, né, da nossa vida. Mas eu quero te agradecer pela disponibilidade, te convidar para retornar sempre aqui na Rádio Sarandi, né, para fazer uso dos microfones aí, para falar do posto Cotrizal, das novidades da vida também, né? Sim. E tudo, te desejar sucesso nesse futuro, né, que você citou, nesses teus projetos futuros aí, e
Muito obrigada por ter aceito participar desse nosso bate-papo. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço por estar aqui de volta, a comunidade ter me recebido muito bem. E estou ali no Posto Cotrizal, quem quiser bater um papo, tirar dúvidas, que às vezes as pessoas chegam ali, e lá como é que era, né? Tem muita gente que pergunta. Então estou ali à disposição, estou ali para ajudar no que for possível. Você escolheu uma música do Armandinho, né? Você escolheu a música Casinha pra gente encerrar o nosso programa. Sempre a gente pergunta, né, pro entrevistado se ele tem uma indicação de música. Por que tu escolheu Casinha do Armandinho? Então, é porque ela representa um pouco do que eu estou vivendo, né? Da minha né? Ela cita ali, sair da selva de pedra, né? Voltar ali pro... Então, acho que ela representa um pouco do que eu vivi e gosto muito do que ela transmite de uma paz, de uma tranquilidade, né? E eu acho que é o que a gente precisa viver em paz. Que legal, muito bem. Esse foi o Falando com a Nossa Gente do feriado, dia 19/6, sempre com o apoio de Iota Internet, também Sicredi. Quem fica com a gente no rádio vai poder ouvir a música escolhida pelo Gelson. E a gente se despede do pessoal aí nas redes sociais, lembrando que fica disponível esse vídeo, essa nossa entrevista no Facebook e também no nosso canal do YouTube. Uma boa tarde para todos vocês.